Shalom. Quando Jesus foi tentado no deserto e o diabo chegou para ele e disse, olha, depois de 40 dias sem comer, num deserto, de temperatura de 50 graus ou mais, o diabo chega para ele e diz, olha, depois desse tempo todo você está com fome, você está debilitado, você precisa comer, transforma a pedra em pão. Dá só uma ordem e transforma a pedra em pão e você vai se alimentar. E Jesus então se volta para ele e dá uma declaração muito forte. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, rema, revelação, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, com essa declaração, ele compara a palavra de Deus com pão. Deixa claro isso. Jesus se identifica como pão da vida. Isso nos traz um ensino tremendo, profundo, que nós precisamos nos alimentar da Bíblia. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Ela é o alimento espiritual que nós precisamos todos os dias. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz que nós devemos desejar o leite racional não falsificado, ou seja, nós devemos desejar a palavra de Deus. A Bíblia é essencial para a nossa vida espiritual, assim como é o alimento físico. Quando você se alimenta, você come a sua comida, a sua refeição diária, o almoço, a janta, enfim, o seu lanche, o seu café. Quando você se alimenta é porque o seu organismo físico precisa do alimento. E da mesma forma como o seu físico precisa do alimento, o seu espírito também precisa. Ele precisa do alimento espiritual. No entanto, muitas pessoas se descuidam disso. Não dão a devida atenção para a necessidade de alimentar o espírito. Só quem de fato encontrou o caminho, só quem de fato está dedicando tempo na presença de Deus, em buscar a palavra de Deus, é que pode dizer o quanto isso é importante. Pessoas que ficam apenas na margem, à distância, e não se aprofundam na Bíblia, não sabem a importância que ela tem. Lá em João capítulo 8, os versos 31 e 32, veja que a Bíblia diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja, se vocês permanecerem na minha palavra, isso vai fazer de vocês meus discípulos. Há muitas pessoas que dizem, eu creio em Jesus, mas não seguem Jesus. Seguem a mensagem daquele pregador, seguem aquele filme, seguem aquele livro, mas não seguem Jesus. O caminho para seguirmos Jesus é a Bíblia, é a palavra de Deus, é gastar tempo com essa palavra. Então, se eu quero seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, eu tenho que ir para a Bíblia. Eu tenho que alimentar o meu espírito com as palavras de Jesus. Então, quando Jesus está falando assim, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos, e essa palavra, que é a verdade, vai libertar vocês. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra viva que desceu do céu. Então, quando nos alimentamos de Jesus, quando nos alimentamos dessa palavra, ela nos fortalece e ela nos liberta. Há pecados que você não consegue deixar? Há coisas na sua vida que você não consegue mudar? Está lutando com um estilo de vida que você não consegue abandonar? Então eu quero dizer, esse livro é a resposta para você. Leia, mas não como um livro comum. Leia, mas orando, Espírito Santo, me mostra Jesus nessa palavra. E ele vai revelar Jesus e a verdade vai libertar você. Então, lembre-se, a Bíblia é a resposta de Deus para mim e para você. Não deixe de buscar. Todos os dias, leia, com vontade ou sem vontade, insista. Cada vez que você lê a Bíblia, mesmo sem vontade, você está semeando, está plantando uma semente espiritual no seu espírito.
porque você se expõe à palavra e permite que a palavra transforme a sua vida. Pode demorar, pode não ser tão rápido, mas ela produzirá o seu efeito, com certeza.